Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 22 a 31. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, vamos continuar o estudo aqui do livro de Atos, capítulo 17, no versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Aqui eu quero trazer uma reflexão. A palavra de Deus, ela deve ser direta e de simples entendimento. Não deem muita importância aos nomes difíceis ou a localizações geográficas precisas, porque isso em nada agrega valor ao Evangelho. O que importa é a mensagem, é o ensino. A localização em si, ela teve a sua importância histórica, mas para a edificação nossa nos tempos atuais, ela vai agregar muito pouco. Então não vamos ficar dando ênfase à teologia, vamos focar na palavra de Deus. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, olha Paulo falando, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Observem que Paulo, ele sempre está à frente das outras pessoas, ele está sempre pensando, ele está sempre preparado para levar a palavra de Deus e para tentar atingir o seu objetivo através da sabedoria, da sua própria sabedoria, entendimento e conhecimento. Vamos fazer uma referência bíblica aqui ao livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aqui Tiago explica como que nós vamos conseguir essa sabedoria. Diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É a sabedoria de Deus. Por mais que nós tenhamos conhecimentos adquiridos através de homens, mas nesse caso, Paulo, ele está usando um conhecimento que ele adquiriu durante a sua caminhada, porém
Paulo também era inspirado pelo Espírito Santo. No versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Se nós formos fazer uma busca histórica para confirmar o que Paulo está levando aqui aos atenienses, ele está usando o Antigo Testamento. Aqui são duas passagens, uma em Gênesis e uma em Isaías, que por ser o livro do judaísmo e ser anterior ao cristianismo, haveria a chance dos gregos já terem tido conhecimento desses ensinamentos. Aqui as referências sobre as citações de Paulo seriam em Gênesis 1:1, que é o comecinho do livro da Torá, né, que é o Antigo Testamento, que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então Paulo citou que Deus criou o céu e a terra e tudo que nele existe, que está lá no capítulo 1 de Gênesis. E na sequência, quando ele fala que não habita em santuários feitos por mãos humanas, provavelmente ele estava se referindo ao livro do profeta Isaías, capítulo 66, nos versículos 1 e 2, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Então aqui Paulo, né, está mostrando a grandeza do nosso Deus. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, Deus, né, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo favor para Deus quando nós seguimos os seus mandamentos, quando nós prestamos culto, quando nós louvamos a Ele. Mas na verdade, meus irmãos, isso tudo é um privilégio para nós concedido por Deus. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Deus não precisa dos nossos dízimos e ofertas, somos nós que precisamos de um relacionamento com Deus. Uma referência bíblica aqui, vou citar o livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, nós não precisamos dar nada para Ele, nós não precisamos devolver nada a Ele, pois tudo já é dele. Se nós temos acesso a Deus e as bênçãos de Deus na nossa vida, não é por nós, meus irmãos, não é por nosso merecimento, não é pela nossa força, é graças a Deus, graças à sua bondade, graças ao seu amor e graças à sua piedade. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui Paulo mais uma vez está citando ali a cronologia no livro de Gênesis. É um livro muito conhecido, mas caso tenha algum tempinho, seja conveniente, cabe a nós dar uma lida de novo, pelo menos no primeiro capítulo ali de Gênesis, completo, que fala sobre toda a criação. Ele é um livro de muito difícil entendimento, porque nós, com os nossos olhos humanos, não conseguimos entender a imensidão de Deus, como Deus é eterno e infinito. Uma referência aqui sobre o que Paulo fala nesse versículo 26, está justamente em Gênesis 1, dos versículos 26 a 28, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Observem, nossa imagem. Deus não é um, Deus não estava sozinho.
conforme a nossa semelhança, mais uma vez o plural. Na época, meus irmãos, quando veio o livro de Gênesis, que nós acreditamos que o autor foi Moisés, inspirado por Deus, Jesus não tinha nascido ainda e Deus já estava citando, apontando para Jesus, como nós dissemos agora mesmo no estudo, onde toda a Bíblia aponta para Jesus. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Aqui é o homem, né? Deus está criando o homem para que ele tenha domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando nós dizemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, vamos supor que eu sou imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que Deus é branco, é magro, tem cabelo escuro, olho azul, nada disso. Está falando que nós somos uma imagem em espírito de Deus. Nós somos uma imagem e semelhança do caráter de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui é uma citação do livro de Gênesis, uma passagem bem conhecida, que caso que seja da vontade de vocês, é só abrir as suas Bíblias lá no capítulo 1 de Gênesis e fazer uma revisão. Sempre vale a pena nós revisarmos o nosso conhecimento, estarmos sempre lendo, sempre estudando, sempre renovando a nossa fé e a nossa convicção. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo está afirmando que por mais que Deus não possa habitar dentro de templos feitos por mãos humanas, Ele habita dentro de nós e nós habitamos dentro de Deus. Salmo 145:18 diz o seguinte, observem essa referência: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Versículo 28, pois nele vivemos. Olha aí Paulo mais uma vez afirmando que nós vivemos em Deus e Deus vive em nós. E nos movemos e existimos como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Significa que a nossa vida, movimento e ser dependem inteiramente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, criaturas de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo está confrontando os atenienses sobre a idolatria, e nós sabemos que a idolatria é fortemente condenada por Deus. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aqui, meus irmãos, quando Paulo fala tempos da ignorância, refere-se a um período anterior à revelação completa do Evangelho, onde as pessoas viviam sem o conhecimento da verdade sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Olha que interessante aqui, ó. Notifica aos homens que todos, não só o povo de Israel, não só os judeus, em toda parte, não só em Israel, se arrependam. Lembram da promessa para Abraão em Gênesis 12? Versículo 3. Através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
versículo 31. É o último versículo desse estudo para a gente concluir. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está citando e apontando para Jesus, assim como toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. No estudo anterior, eu falei uma coisa assim que vou trazer para vocês relembrarem, que eu não estou preocupado em prestar conta para os homens, eu estou preocupado com o acerto de contas com Jesus. Um dia todos nós vamos estar diante deles e será maravilhoso se Jesus nos chamar pelo nosso nome. Agora, se ele nos disser: afasta-te de mim, pois eu não te conheço, aí estaremos condenados eternamente. Meus irmãos, vou fazer mais uma referência aqui para concluir esse estudo, um trecho bem conhecido, de muita importância aqui na Bíblia, que é no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 5 a 7. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é de simples entendimento. Cabe a nós buscarmos o entendimento, cabe a nós buscarmos o caminho, a verdade e a vida. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.